Glória a Deus. Irmãos, nós não temos passado por dias fáceis, né? Na terra, aqui, nesses tempos, mas nunca foi, né? Quando não foi de uma maneira, os problemas vieram de outras, né? Mas, por tudo nós não damos graças, mas em tudo, como disse o pastor aqui, eu não dou graças porque ele está lá doente, mas eu dou graças porque não é a bacteriana, né? Então, em tudo você vai achar graças. Mas o que eu queria falar com os irmãos algo hoje? Pega a minha Bíblia para mim, por favor, pastor. E antes mesmo de eu saber disso, né, em casa, Deus começou a falar sobre este assunto em meu coração. E realmente, quando Deus fala através da palavra dele, é Ele falando, né? E tudo que foi deixado aqui foi pela vontade divina, foi pela vontade de Deus, foi pelo nosso bem, para que nós possamos fazer o que é da vontade de Deus, para que tudo nos vá bem. Então, eu queria só ler aqui, Paulo fala aos Coríntios, né? Primeiro, Paulo recebe uma carta, ele manda uma carta aos Coríntios, é a primeira carta que ele manda, e ele não tem nada a criticá-los naquela carta, ele só manda uma carta instruindo. Mas aí ele teve que mandar uma segunda carta, porque aí começaram a haver problemas. Coríntios era uma igreja, numa cidade, né, que Paulo havia fundado. Então, Paulo fala com eles algumas coisas básicas, algumas coisas que o pastor trouxe a palavra aqui, e eu pus no meu Instagram um pedacinho, porque Deus não negocia certas coisas. Quando Deus fala assim, que você não deve mentir, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Por que Deus iria dizer isto? Se vão herdar. Se você pode continuar a praticar a mentira, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os roubadores, os ladrões, não herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus. É o próprio Deus falando para a sua igreja. E Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu vou falar algo para vocês aqui que se costuma falar na Santa Ceia, sabe? Mas a Santa Ceia, ela é feita em um determinado dia. Mas nós saímos daqui, da igreja. Muitas vezes nós oramos, pedimos perdão e tomamos a Santa Ceia. Mas é um perdão que nós pedimos, em uma grande parte, momentânea. Porque fala aqui Paulo, é momentâneo, porque saindo daqui para fora, você continua a cometer os mesmos atos, a cometer os mesmos pecados que você havia pedido perdão. E ele disse assim: na noite em que foi traído, tomou o pão, Jesus, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes,
em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, aí coma deste pão e beba deste cálice. Por que será que a pastora está lendo isso? Porque alguns dias atrás, eu fiz este comentário com uma pastora, que ela estava sentindo também, na igreja dela. E eu falei, nós precisamos expulsar os demônios que estão entrando com facilidade contra o povo de Deus, através de doenças. Mas como eles podem fazer isso? E principalmente, irmãos, em pessoas fiéis, pessoas que estão aqui, que louvam a Deus, que glorificam o nome do Senhor na sua vida, não só aqui dentro, como lá fora também, que nós somos testemunhas disso, que vocês são testemunha, a grande parte aqui, né? Porque o que come e bebe indignamente, eu já li, né? Eu vou ler este que eu quero. Por causa disto, porque você, muitas vezes, come indignamente, achando que você foi perdoado, pronto, já posso tomar. E afinal de contas, isso é um ritual. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Você vê? Se vem uma pessoa que toma desleixadamente, que toma com a intenção de continuar a praticar a mentira, a iniquidade, a prostituição, sabe, seja lá qual for o pecado que você tem cometido, e Deus o sabe, e você também, mas você toma, sabedor que você vai continuar, então você causa mal para o próprio corpo de Cristo, o corpo de Cristo, e quando um padece, todos padecem, não é, irmãos? O corpo é assim. Se os teus olhos padecem, o corpo vai sofrer. Tudo que acontece com o teu corpo, ele não padece de uma forma isolada. O restante do corpo padece junto. Então, por favor, nós pedimos como hierarquia dada diante de Deus neste lugar. Analise a sua vida, que haja mesmo mudança em nossos atos, em nossas práticas, na nossa vida. Nós temos que saber o que Deus quer de nós, e o que Deus quer de nós está aqui. Leia a palavra de Deus, para que você não cometa este grande pecado de prejudicar o grande corpo que é a igreja de Deus. E não é só ela, não está só aqui. A igreja de Deus é enorme. O inimigo vai poder ter legalidades, e nós vamos hoje, em o nome de Jesus, proibir esta legalidade. E em nome de Jesus, você vai prometer aqui, diante de Deus, que vai abandonar este vício, que vai abandonar esta mentira que te segue, como se fosse nada, que vai abandonar esta maneira de achar que o adultério não é nada, a fornicação não é nada. A contenda entre irmãos é uma das coisas que Deus mais abomina.
E se você faz isso, se você leva, eu conheço gente que eu soube, que você fica sabendo, não tem jeito, mas graças a Deus, depois de um tempo passado, que falaram muita coisa de nós, falaram muito mal. E aí, Deus abomina. E sabe o que Deus fez com Miriam? Quando ela falou de Moisés, Ele falou assim: com Moisés eu falo face a face. Ele quis dizer, se tiver algo nele que eu reprove, eu falo. Mas com você, sabe o que eu faço? Eu cuspo no teu rosto. E Miriam se tornou leprosa e não tinha cura. E ela foi jogada, foi levada fora dos portais da cidade. E aí Moisés teve que interceder por ela. Irmãos, não se brinca com as coisas de Deus. Não se brinca com a hierarquia. A hierarquia foi dada por Deus. Se os anjos respeitam a hierarquia, nós não vamos respeitar? Você ensina os teus filhos a não respeitarem? Você ensina a tua casa a não respeitar? Você abre porta para demônios entrarem em sua casa. E você traz esses demônios muitas vezes para a igreja. Em nome de Jesus, eu quero falar aqui como Paulo falou aos Coríntios. Você não prejudique o corpo de Cristo, porque senão você será anátema, você será maldito. O corpo de Cristo tem que todo ele estar bem coordenado, para que ele possa agir livremente naquilo para que Deus destinou que ele faça. E o corpo de Cristo não será estragado. Em o nome de Jesus, eu te digo, agora, faça uma reflexão, cada um. Sabe, ontem foi um vereador em nossa igreja, e ele falou, algo que o pastor Sandro sempre relata aqui, as coisas da internet. E ele falou que uma coisa que ele gosta na internet é o GPS. Por quê? Eu não sei se eu vou ler mais, espera aí. Deixa comigo. E o GPS, quando você erra o caminho, eu acho que aqui a grande maioria já usou, já ouviu. Alguém usando perto. Então, era para você virar à direita, e você vai na frente, e erra. Errei. Aí, o que o GPS faz? Recalculando. Ele não te xinga. Ele não fala que não há chance, que não há mais agora como você chegar. Você errou. Vocês já escutaram o GPS gritar? Você errou! Não tem mais jeito. Ele fala, recalculando. Recalculando. Recalculando as nossas vidas. Recalculando os nossos passos. Recalculando os nossos pensamentos. Recalculando as nossas atitudes, recalculando e retornando para o caminho certo. Entenderam, irmãos? O Espírito Santo está sendo claro conosco, com toda a igreja de Deus. Quiçá esta palavra pudesse ser ouvida por toda a igreja de Deus, recalculando
pense o que não está do agrado de Deus. Nós sabemos que nós não somos santos, mas isso não é desculpa. Nós sabemos que nós pecamos, mesmo quando às vezes não queremos, mas isso não é desculpa. Nós temos que tentar todos os dias sermos melhor e agirmos de conformidade com a vontade do nosso Deus, porque estreita é a porta, irmãos. Estreita é a porta, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos, e muitos, e muitos estão indo por este largo caminho. Mas você, recalculando, você estava indo, recalculando, por favor, para que a igreja de Deus seja recebida como aquele diz, pura, imaculada, pelo sangue dele. Porque o sangue dele, que você participa aqui, realmente te purifica de todo o pecado. Mas recalcule, em nome de Jesus. Existem diversos dons que são dados na igreja. Diversos dons. Assim como tem o corpo, né? Diversos dons. Aquele que nós menos, aqueles que estão escondidos, né? O nosso fígado, o nosso rim. E eles não estão aparentes como os nossos olhos, né? Nós enfeitamos para que fique mais bonito. O nosso rosto. Eles estão escondidos. Mas como prejudica quando não funciona bem. E o corpo todo padece. Sabe, irmãos? Eu não vou ler, não. Depois vocês leem, porque ali fala da diversidade de dons. Sabe? É errado. Procurai com zelo, está escrito os melhores dons. Mas é errado você ficar querendo fazer algo que você não foi chamado. Não é certo. Você prejudica o corpo. Procure com zelo os melhores dons. E se Deus o dá, aquele dom que Ele te deu, como vai fazer efeito para o corpo? Como vai ser bom para o corpo? Procure os melhores dons. Mas não faça com que o olho coma. Não enfie comida pelo ouvido. Cada parte do corpo, fazendo o que lhe é devido fazer. E da melhor forma. Porque quando você não ouve, nossa, eu tive essa experiência esses dias. Como é ruim. Quando você não vê, como é ruim, né? Quando você perde, o fígado fica ruim, ou qualquer outro membro do nosso corpo. Quando o dedinho do pé fica latejando de dor, como é ruim. Todo o corpo sente. Ele não consegue sentir sozinho. Ele faz o corpo inteiro sentir aquela dor, né? Mas quando ele falou assim, procurai com zelo os melhores dons, né? A uns ele foi dado para apóstolos, outros profetas, outros dom de interpretação, outros foi dado o dom de cura, né? Uns acumulam mais dons, né? Porque buscam mais, acumulam mais dons sobre ele, mas procurai com zelo. E aí ele diz, e lhe mostrarei, que é o que eu quero aqui, irmãos, que é que eu peço para a igreja inteira de Cristo, no mundo,
te mostrarei um caminho ainda mais excelente. Porque o que adianta você dar o seu corpo para ser queimado por alguém, se não for por amor? O amor é o maior de todos os dons. E quanto você ama, você não prejudica. Quando você ama, você tem em si todos os dons, irmãos. É uma coisa fantástica, maravilhosa. Como você faz bem onde você está, sabe? Como você contribui para o corpo. Como você é uma pessoa assim, que você vai chegando, as pessoas já se sentem bem. Glória a Deus. E todos os dons, irmãos, todos os dons cessarão. Só Ele, só o dom do amor não cessará. Permanecerá para todo o sempre. Eu amo a minha igreja. Eu amo a igreja de Deus. Eu sofro às vezes, porque o pastor fala que às vezes eu sou muito não sou justa demais, como ele fala, não sou, não, quem sou eu? Mas quando eu vejo a pessoa comete um pecado que tem pecado até, é pecado igual, porque se você joga uma pedra na água, ela afunda, do mesmo jeito, uma pedra pequena ou uma pedra grande. Mas tem pecado que vai fazer mais barulho, porque a pedra grande faz pum, né? A pedra pequena faz, não é? Ela afunda, mas faz menos barulho. Mas a pessoa faz certas coisas e continua assim, como se não tivesse feito nada de errado, como se dando testemunhos para jovens, para adolescentes, para pessoas de pernas trementes, sabe? Como que siga meu exemplo, porque eu me dou bem. É isso. Eu tenho visto isso na internet. Fica quieto. Fica quieto. Tem hora que eu tenho vontade de falar, que eu não sei se vocês assistiram um filme que fizeram um velhinho como representação de Deus, que ele chega pro pregador e quando aquele pregador, nossa, a mim, Deus mandou recado para mim, Thaís, viu? Viram quem sou eu? Aí ele foi. Aí o velhinho dele, o velhinho que representava Deus, não era velhinho nada, né? Só puseram o ator ali. Deus mandou você voltar a vender sapato. E calar a tua boca. Porque você está prejudicando o meu reino. Louvado seja Deus, porque Ele me deu essa palavra há uns dias atrás, mas Ele quis que fosse trazida hoje. Deus abençoe a todos. Teve um rei, irmãos, Belsazar, que ele estava cercado pelo exército da Síria. Ele estava cercado. Ele não estava de uma maneira a se portar como ele se portou, cômoda. Mas aí, ele quis demonstrar um desprezo, um descaso por aqueles que estavam cercando ele, mostrar que ele era o bom. E aí ele lembrou de algo. Lembrem-se, falou para os seus convidados. Ele tinha chamado mais de 1000 convidados. E ele estava com uma sala ali, né? Aquela sala devia ser a dos mais nobres, né? Aí ele falou, lembre-se que o nosso pai, ele saqueou Jerusalém. E ele trouxe de Jerusalém as taças, aquelas coisas de ouro precioso, que pertenciam
ao templo. Vocês lembram? Ele falou, poxa, rei, nossa, mas que rei que nós temos, hein? Corajoso. Busca lá, vai lá, pega as taças do templo de Deus, pega as coisas de Deus, porque nós vamos beber naquelas taças, nós vamos comer naquelas travessas, tudo que foi tirado de lá, do templo. Nós vamos usar aqui para o nosso banquete. Aí trouxeram. Ah, irmãos, pense bem, quando ele estava ali, uma mão do nada apareceu na parede e começou a escrever. Ah, que ninguém chegue a isso. Recalculando hoje. E ali começou aquela mão a escrever. E escrevia em aramaico. Era em mistério. Este pregador que eu vi esses dias disse que achou que possivelmente era. Aí começou a escrever em mistério. Era uma letra que eles... Mas estava ali, no reino, não ali, participando das urgias. Estava ali no reino que tinha sido trazido, Daniel. A mulher dele, quando viu, eu até falei para o pastor, eu falei assim, olha que interessante. Disse que o rei, corajoso, que achava que tudo bem, ele podia fazer o que ele queria, porque afinal de contas era ele. E aí, disse que até as suas como que ele comenta lá? A palavra? A Bíblia é romântica, então ela diz que ele afrouxou os nervos. Na realidade, o estudioso disse... pode deixar que eu termino. Ela disse que ele afrouxou, é só a palavra que eu queria, ela disse que ele afrouxou os nervos dele e ele caiu. Sabe o que é isso, irmão? O nosso irmão disse, e eu falei, é um estudioso. É verdade, é como quando o pastor trouxe, né, que Saul cobriu os pés, né? Não tinha sentido nenhum ele cobrir os pés, mas disse que ele se borrou todo. É isso aí. Ele se borrou todo, aquele rei, que se achava, quando escreveu. A mulher dele viu aquilo, e entrou na sala, e disse, calma, rei, Glória a Deus. porque aqui no teu reino, ainda existe um homem, ainda existe um homem, ainda existe um homem, ainda existiu na época de Noé um homem, ainda existe um homem que tem o espírito dos deuses, ela disse, porque eles não tinham conhecimento que existe um Deus só. E ele vai poder falar, porque ele já tinha chamado os adivinhos dele, os magos e tudo mais ali, ninguém conseguia definir aquilo que estava escrito. Mene, mene, tek, ufarzim, né? E aí, quando Daniel entrou, Daniel olhou, puxa vida, hein? Puxa vida, pesado fostes, você foi pesado, foste achado em falta, de uma maneira irreversível. Não dá mais para calcular. Não dá mais para recalcular. Não deu mais. Hoje mesmo, você vai morrer. E o próprio exército, né, que ele, dos medos e persas, eu tenho um ajudante aqui, dos medos e persas, que ele estava menosprezando
tomou tudo. Irmãos, vocês entenderam? Glória a Deus. Vocês entenderam? Quando Deus fala, Ele fala. Ele nos ensina, mas Ele fala de uma forma amorosa, recalculando. Por favor, para a porta estreita. Largo é o caminho, mas eu estava indo para lá, recalculando agora o meu caminho. Porque, além de eu ser prejudicada, eu prejudico o corpo de Cristo, que isso me será cobrado no juízo final muito pior. Deus abençoe a minha igreja e a igreja do mundo todo, em nome de Jesus.